Olá, meu nome é Levi Ramon e vou apresentar a segunda parte do trabalho de programação avançada, trabalho feito em dupla com Renan de Aquino. A ideia dessa segunda parte do escultor é que ele possibilite construir formas mais complexas a partir de unidades básicas, tijolinhos. Essas unidades básicas são formas geométricas simples, como cubos, esferas, retângulos, elipses, e tem o objetivo também que os dados de entrada eles sejam fornecidos ao programa a partir de um arquivo de texto simples, pode ser um arquivo de TXT, por exemplo. E a saída desse programa, após o processamento dos dados, seja em um arquivo do tipo .off. Outra modificação em relação à etapa anterior é a utilização da classe abstrata, e a aplicação do conceito de herança. Bom, teremos então a classe FigGel, e vemos nela aqui aplicado o conceito de dados protected, e protected pode ser visto como uma mistura entre public e private, um intermediário, já que se eu colocasse os dados como private, somente essa classe teria acesso aos dados, as outras classes derivadas não teriam acesso. Então colocar o dado como protected é uma forma de que os dados sejam visíveis tanto para a própria classe quanto para as suas subclasses, Então a gente tem aqui a implementação de FigGel, o construtor e destrutor, e logo abaixo em public, os métodos operação de classe. A gente tem aqui uma chamada ao método draw como método virtual, O método virtual é uma função, um método cujo comportamento pode ser sobrescrito, Cada uma das classes herdeiras, as suas subclasses podem ter uma função com a mesma assinatura, mas essas funções podem ser sobrescritas, Então elas podem ter a mesma assinatura, mas vai ter uma sobrecarga desse método, Cada classe herdeira vai fazer sua própria sobrecarga desse método. A gente pode ver também aqui, como já foi falado antes, o conceito de herança, FigGel é a superclasse. Então todas as outras classes que vão ser implementadas para construir as figuras geométricas, aqui o Put Ellipsoid, Put Sphere, Cut Box, Cut Sphere, elas são encarregadas de desenhar os objetos e herdam as características básicas de FigGel. FigGel é a superclasse e ela vai definir as assinaturas dos métodos das classes herdeiras. Ela funciona como um esqueleto, como um molde para todas as outras classes subsequentes. Bom, a gente tem aqui no interpretador, um adendo importante, que foi a implementação dessa classe para que as chamadas ao comando exit, exit 0, exit 1 tem aqui embaixo, não, em outra classe, para que elas possam funcionar. Aqui o interpretador, como foi mostrado, a maior curiosidade era sobre a inclusão dessa biblioteca, Todas as outras bibliotecas que são necessárias, e aqui as que nós construímos, Putvoxel, Cutvoxel, Putbox, Cutbox, Putsphere, Cutsphere, todas elas que são subclasses da classe FigGel. E agora a gente vai visualizar o arquivo da escultura, Dá para ver que tem vários chamados a Putbox. Tem os extensivos de Putbox e setColor, nem todos os métodos foram usados, Mas esse é o arquivo de entrada, Vamos compilar o programa, executar, compilando tudo por linha de código, já que ainda não aprendi completamente a usar o visual. Pronto, compilou, correto, E agora vamos executar. O arquivo foi executado, É possível ver aqui, como o professor mostrou durante as aulas, o construtor foi executado, colocado uma linha para imprimir, que o construtor foi executado, o uso do método draw, o arquivo foi gerado e o destrutor executado, a memória foi liberada. Então a gente pode ver aqui, o arquivo gerado, desenho.off, e dá para ver que as figuras geradas aqui que são exibidas pelo MeshLab, as figuras geradas são as mesmas que foram solicitadas,